Eu sou Samuel Yagla e esse é o podcast Politicamente Conservador. Vamos abordar temas sobre política, educação, família, economia, religião. Olá, seja bem-vindo ao podcast Politicamente Conservador. Hoje teremos nada mais, nada menos que uma pedagoga. Ficaremos sabendo como é o dia a dia dessa heroína, que na grande maioria das vezes são anônimas. Ela defendia a pedagogia de Paulo Freire com unhas e dentes. Será que ainda defende? Venha comigo e juntos descobriremos isso e muito mais. Seja bem-vinda, professora Daniele Moraes. Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui o nosso canal ele é totalmente aberto a o que você quiser falar, né? Ainda mais se for para defender os ideais conservadores. Então tá certo, que é o que a gente defende, né? O que nós acreditamos. Exatamente. Então hoje o tema vai ser a influência de Paulo Freire na educação, né? E qual é a sua formação? Já fiz uma abertura, mas fique à vontade para se apresentar ao pessoal. Certo. Então, eu sou formada em pedagogia, né? Eu tenho especialização em gestão escolar e educação infantil. E hoje você atua na educação infantil, né? Isso, desde quando eu tenho pouco tempo que eu trabalho na educação, aproximadamente 6 anos, e desde quando eu comecei a atuar, a minha passagem pelo ensino fundamental foi muito pouco, assim, algumas, como que fala, substituição de professores, né, algum projeto, mas todo o tempo mesmo só na educação infantil. Ah, sim. Então, e como que seria essa... Agora vamos, como mais conhecido, professora Dani, né? Como seria essa professora Dani pró Paulo Freire, que era no seu início, que você defendia ele, enfim. Uhum. Como que era essa professora? Então, Samuel, assim, quando a gente inicia, né, a faculdade, o curso de pedagogia, a primeira coisa que nos é apresentada lá é Karl Marx, né? Aí depois vem Paulo Freire. Então, assim, eu estava relembrando aqui que desde o primeiro contato na faculdade de pedagogia, as primeiras aulas, eles já colocaram pra gente o livro Pedagogia do Oprimido. Então, foi o primeiro livro que eu li, e aí logo na sequência eles já vieram com a Pedagogia da Autonomia. Então, a gente já hoje percebe que já é para, né, já ir colocando mesmo ali na cabeça do professor, né, para ele já ir fundamentando, né, esse educador aí nele e ficar bem defensor mesmo. Então, assim, a faculdade inteira a gente passa ouvindo falar de Paulo Freire, apesar de você não ouvir falar nada de grandioso que ele fez na educação, mas a faculdade, todo o curso da pedagogia está sempre citando ele, alguma coisa. Então, e a gente vê assim, hoje até já deu uma mudada nessa situação, mas a gente vê ainda que falar alguma coisa contra Paulo Freire é quase como você falar contra algo supremo, né? Que não deve ser refutado, não deve ser de forma alguma rebatido, né? Só Sim. que nas questões, igual você usar a pedagogia de Paulo Freire com a moral cristã, voltando na questão dos ideais conservadores, né? Na sua visão, é possível isso? Ou não tem como? Ou é um casamento tipo água e óleo? Não é possível essa junção? Então, se a gente pegar o livro, né, e ler, a faculdade mesmo, ela própria vai só pincela, ela não traz ali pra gente aprofundamento dentro dessa teoria. Mas se a gente pegar o livro para ler de uma forma muito crítica, nós temos convidados aqui, né? Tem que fazer a apresentação deles, né? Então, se a gente começar a ler de forma bem crítica,
né, com olhar crítico esse trabalho, essa obra, não tem como misturar, né? Porque é muito... Ele coloca ali, o Paulo Freire coloca a questão da ideologia no livro, né? O Pedagogia da Autonomia mesmo. A ideologia, o professor ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar a questão da ideologia na sala. Só que quando você lê a primeira vez, eu fui perceber isso quando eu fui ler novamente, que eu li, né, de novo esse livro. Mas quando eu li a primeira vez, passou tudo muito bonito, porque você está no início da faculdade, você não tem ainda uma leitura crítica, assim, né, para entender isso que ele está querendo dizer. Mas quando eu peguei a segunda vez para me ler o livro, é assustador, né? Aí eu até coloquei uma frase aqui do professor Thomas Juliano, que ele falou que o Paulo Freire, ele não tinha a intencionalidade de produzir analfabeto, né? Mas o projeto de alfabetização tinha a intensidade de produzir militantes. E se a gente pegar o livro para ler, é isso aí que tá. Então não tem, né? Dentro da nossa cultura cristã, não tem como misturar. É água e óleo e não tem como. E então, e pelo que você relata, na verdade, em vez de sair professores técnicos, professores com conhecimentos de mundo, conhecimentos de causa, eles saem, na verdade, professores militantes, né? Professores militantes, ideólogos, né? E que querem colocar ali intrínseco na cabeça do aluno a ideologia e o posicionamento político que ele tem que tomar. Ele deixa bem claro em várias citações dele a preferência dele, né? A preferência política dele, né? E a gente sabe que ele tinha um grande apreço por pessoas que eram socialistas, que promoveram o socialismo e eram pessoas criminosas, né? E a gente vê várias citações dele que... Então fica numa situação, para quem é cristão, vamos supor, ou para aquele pai, para aquela mãe, que educa o filho dentro dos moldes cristãos, dentro da moral cristã, e depois tem que levar esse filho, deixar para a escola, né? Muitas vezes, 4, 5 horas por dia, à mercê de, em vez de aprender o necessário técnico, necessário de conhecimento, de mundo e de causa, né? Eles vão lá, muitas vezes, aproveita da inocência da criança, igual você trabalha com a educação infantil, né? O que você falar ali é como fosse uma esponja, né? Eles absorvem tudo. E daí é o que fica, vamos supor, na minha preocupação, não como professor, enfim, né? Mas como, vamos supor, pegando a visão dos pais, né? Entregar o seu filho, que com todo aquele trabalho, com toda aquela dificuldade, você chegou até ele ter ali 5, 6, 7 anos, educando as melhores, boas maneiras, né? Entrega para ser, muitas vezes, pervertido todo essa moral que ele adquiriu, né? E uma das citações que eu vejo que Paulo Freire via o moralismo a perversão da ética, né? Sim, eu estava lendo aqui uma parte do livro dele, aqui da Pedagogia da Autonomia, que ele fala sobre o pai, ele ser, né, os pais, ele ser o assessor, né, a mãe, o assessor, a assessora do filho, né? Sim. E não aquele que vai mostrar para ele o caminho certo. Não, se a criança tiver um posicionamento, o pai precisa deixar que essa criança, né, ele seja autônomo, né, que ele veja o que é bom para ele, o pai ali só vai assessorar. Então, aí se você não lê isso com uma leitura, com uma visão crítica, você acaba entrando naquilo ali. E é o que acontece, o que eu vejo que acontece com a maioria dos professores, porque eu estive na coordenação por 3 anos, nessa escola que eu trabalho hoje, né, na educação infantil, e assim, quando eu ouvia falar, educação ideológica, né, que fica colocando ideologia na cabeça das crianças. Como eu não tive esse contato com o ensino fundamental, porque lá é muito mais forte, eu falava, não, isso é conversa, não existe isso.
né? Eu não vejo acontecer isso na educação infantil. Só que também, o que acontece? A gente não vê isso na educação infantil, né? Colocar essa ideologia na cabeça da criança, formar ela um militante, mas só que também os professores, eles não têm técnica. Sim. Porque quando a gente está na sala de aula, você tem uma visão muito pequena, você vê só a sua sala de aula. Quando você vai para a coordenação, numa gestão de escola, você começa a ver o macro. Sim. E aí você começa a perceber que falta, né, esse tecnicismo, falta esse ensino aprofundado. E aí os professores ficam ali sem saber o que fazer, e aí citando uma fasezinha de Paulo Freire aqui, outra ali, né, nas formações continuadas. E assim caminha a nossa educação, é uma tristeza. Então, Esse tempo que eu estive na coordenação, que eu estou te falando, estava também trabalhando na parte de formação de professores. E a nossa formação continuada é uma vergonha. É uma vergonha. Porque se é uma formação continuada, é para te dar continuidade daquilo que você aprendeu na faculdade, né? sim. É para aprofundamento. E aí o que a gente vê? Pegar esses livros, um livrinho qualquer, né? Que não tem aprofundamento teórico nenhum, que fica só lá. Você precisa observar a criança, você aprende com a criança, e ali fica tirando a autoridade do professor e colocando a criança. Imagina, nós trabalhamos com crianças de 6 meses a 5 anos de idade na educação infantil, e aí colocando a criança como superior ao professor, né? O professor tem que ficar ali observando, vendo o que a criança vai fazer, o que ela quer aprender, né? Então a gente vê que é uma pedagogia, se for ler pedagogia da autonomia, né? Você vai ver que é isso aí que Paulo Freire está falando mesmo, é o professor sem autoridade. É aquele professor que vai ficar na sala de aula olhando e não, deixa o aluno construindo o seu conhecimento. Então não precisamos de professor dessa forma, né? Muitas vezes, nessa forma que você está citando, muitas vezes você coloca os professores como meros babás, né? Sendo que, na verdade, o professor está ali... Tipo assim, se ele teve todo o período de formação, de especialização, de busca de conhecimento... Então, eu acho que se for para usar essa pedagogia que Paulo Freire sugere, não seria necessário a faculdade. Seria melhor nós pegar um banquinho, ir na esquina da rua e ficar observando o povo, né? Observando as crianças. Eu acho que daí a gente estaria aprendendo mais do que na faculdade. E isso que me preocupa muito, porque os nossos índices educacionais, comparado com o mundo, comparado com próprios países da América Latina, nós estamos perdendo para todos, né? Sim. E isso se torna uma... Tipo, a gente vê a questão do volume investido em bilhões de reais, né? E o retorno em qualidade, em real conhecimento, é muito pequeno, né? É muito pequeno. Muito pequeno. Eu não sei se você... Assim, a educação infantil e o ensino fundamental é a educação de base, então é onde tem que ser mais trabalhado, né? Você precisa fazer uma base bem feita, né? Eu sempre falo isso, é a casa. Você vai fazer uma casa, vai fazer um alicerce todo mal feito, vai cair. Então, a educação infantil, ela é a primeira etapa da educação básica, né? A primeira etapa. E em 2010 foi aprovado um documento do governo federal, né? Era o nosso governo de esquerda aí, chamado as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. E quando eu entrei para trabalhar, esse documento estava começando a caminhar, estávamos discutindo esse documento. E o que esse documento traz, assim, de início para a gente? Trabalhar as interações e a brincadeira. Então, se a gente parar para pensar na criança, né, a criança como um todo, a criança é um ser brincante. É lógico que se eu for trabalhar uma atividade, eu tenho que trabalhar de forma lúdica, que vai chamar a atenção dela, né? Para a criança da educação infantil. Só que daí os nossos profissionais da educação, o que acontece? A dificuldade da leitura. Ele lê só, né, a página inicial ali. O eixo da educação infantil é as interações e brincadeiras. E a criança vai para a escola e chega lá, precisa de uma formação
muito bem feita, porque é a base, e aí chega lá, a criança fica só brincando, né? Então, assim, a gente vê que é um problema que começa lá de cima, né? Porque já vem com essa pedagogia de muito tempo, lá de cima. Então, fazem um documento, não é... O nosso serviço público não tem uma avaliação dos profissionais, o profissional não lê o documento, e aí vai virando aquela bola de neve. Quando chega na escola, aí fica só, né, sem fazer nada, a criança na brincadeira ali, e sobre a pedagogia que eu tô te falando do Paulo Freire, né, de ficar ali observando, né, que a criança está construindo o seu conhecimento, mas e o professor fica como nessa situação? Não precisamos de um profissional de educação, de um professor formado, se a criança está construindo conhecimento. Ela constrói conhecimento em todo lugar, com o pai, com o irmão, com o amiguinho, né? Sim. Esse conhecimento precisa ser um conhecimento técnico. E quem que vai saber fazer isso? O professor. Mas se ele tiver uma boa formação também, e que é o que nós vemos aí, Samuel, que não é o nosso caso, né, no Brasil, que as nossas universidades estão uma vergonha. Então, dessa forma que você relata, a gente vê a falta de capacidade dos professores que já vem, porque essa pedagogia que Paulo Freire sugeriu, e na verdade, por conveniência da esquerda, eles acharam que era um ultimato, né, que deveria ser daquela forma. E claro, sempre foi por conveniência, né? Sim. Atingiu também o ensino superior, né? Sim. Porque ali a gente vê que a capacidade dos professores, tipo, eu tive uma experiência fiz, quase concluí a licenciatura em História, né? Então, Nossa. onde nós termina? Vamos lá. Mas o que acontece? Para a gente que tem um pouco que lê outros autores que não são os mencionados no ensino superior, você vê o quão é tendencioso esse ensino. Você vê vamos supor, quando a gente começa a entrar em Marx, em Engels, você vê eles como seres supremos, né? Eles não podem, eles só devem ser... Você tem que absolver tudo como fosse verdade pura. Se você colocar qualquer filtro, qualquer crítica sobre isso, o debate é acirrado, né? Eu tive alguns debates que foram complicados. E ainda mais quando pega aquele dia que você não está com muita paciência, né? Sim. E fica numa situação muito complicada. Aí você vê o quão despreparados eles estão, né? Para formar novos pensadores, formar novos intelectuais, enfim, né? Porque querendo ou não, igual você tá na pedagogia ali de base, né? Essa criança de hoje será amanhã o intelectual, o professor, o médico. A nossa sociedade vai partir dessa base, né? E se a base já é brincando, por isso que nós vemos muitos marmanjos ainda mamando. É verdade. Então fica complicado, a gente fica numa situação que quase que numa eterna adolescência, né? Sim. E tem alguns... a gente vê que antigamente... olha, fazer de conta que eu sou velho, né? Mas citar a questão de história, né? O homem, ele era criança, biblicamente falando, dessa mesma situação, fazia coisas de criança, né? Sim. Hoje sou homem, faço coisa de homem, amanhã sou velho, faço coisa de velho, né? Só que hoje a gente percebe que a criança, o adolescente, o meia-idade e o velho, em idade, quase que está uma eterna adolescência, você não sabe em que... O comportamento, né, continua Exatamente. o mesmo. Não existe responsabilidade. E com essas leis, né, que foram criadas, a questão do ECA mesmo, né, desse Estatuto da Criança e do Adolescente, que, querendo ou não, vem tirando a autonomia dos pais de educar os filhos, vai tornando essa sociedade ser uma sociedade, né, o que nós estamos vendo aí.
um monte de jovens sem responsabilidades e que acham que sabe tudo, né? E Sim. acham, são os influenciadores, né? Que são os influenciadores da nossa geração. Os nossos jovens não estão tendo referência. E aí é aí que eu penso, onde eles tinham que ter essa referência além da casa? Porque é assim, os pais delegaram a educação das crianças para a escola. E eles vivem trabalhando muito e passam pouco tempo. Quando tem esse pouco tempo com a criança, eles não aproveitam, né, para reforçar a questão da educação e vem trazendo para a criança brinquedo, querendo ganhar a criança com presente. Aí ela chega na escola, a escola acabou se tornando, né, o lugar que educa, faz o papel dos pais também, porque daí chega lá aqueles meninos que não tem comportamento nenhum, e aí a escola também tem que fazer esse papel. E vai virando um rolo, assim, que a gente, o profissional de educação, ele vai perdendo a identidade dele. Né? E aí parece, como eu já falei, eu percebo assim que 80% dos nossos profissionais, eu vou apanhar depois, Não, eles não estão preocupados mesmo. Por quê? Porque é muito mais fácil eu chegar lá e ficar de braço cruzado, né? No faz de conta. Tem um autor que escreveu, eu até esqueci o nome dele, eu já li o livro dele, depois eu vou, se eu lembrar que eu falo, mas ele tem um livro chamado Se Você Finge que Ensina, Eu Finjo que Aprendo. Então, é esse eterno finge que ensina que eu finge que aprendo. Então, a nossa educação tá, cada dia que passa, né, tá caminhando pro fim, tá bem complicado. e o que a gente vê, dessa falta de estrutura, falta de base, já voltando lá da questão infantil, adolescente e tal, você vê a falta de despreparo, né? Questão de pontos de vista, de vida mesmo, né? Despreparo de vida, de experiência. E ainda, por cima de tudo, são os mais críticos, né? Sim. Se você, vamos supor, se você discordar de algo do que eles falam, é como você estivesse discordando da Bíblia quase, né? É algo É surreal. é surreal, é muito terrível. E daí a gente vê que essa molecada, falando molecada assim, mas aí tem todas as idades, né? Tem todos Essa galera da eterna adolescência aí vão vivendo como fosse, tipo assim, eles pegam um pé de bananeira, né? E fala que aquilo ali é mogno, é cedro, é para eles, se eles falou, pronto. Se eu falar, não, mas ó a banana ali, como que vai ser mogno? Não é. Não, mas se eles falou, ali é a verdade mais absoluta, real, né? mais absoluta possível, né? E daí fica numa situação complicada, porque quando você entra num debate ou numa conversa, como nós estamos aqui, é para nós elevar em conhecimento, em aprendizado, enfim, né? Só que a partir da hora que há esse bloqueio, que eu não posso discordar de algo que é muitas vezes igual a questão do conservadorismo hoje na população, não vamos tirar da política, vamos colocar na população, Sim. né? O conservadorismo hoje é natural do brasileiro, só que ele, tendo essa natureza, tendo esse aprendizado que muitas vezes vem de berço, de casa, né? Sim. Ele tem que sufocar esse sentimento próprio dele pelas questões politicamente corretas, pelas ideologias, por tantas parafernália que eles colocam que no final das contas aqueles que defendem essas ideologias, tudo, eles já estão perdidos porque eles não sabem mais para onde que vão, de tantos caminhos que eles criaram, né? Sim. E zombam daquele que tem o objetivo certo, o objetivo trilhado nos aprendizados que aprenderam com a família, com os pais, com os bons costumes, né? Com os homens de verdade, né? Sim. Foi essa semana mesmo eu vi o Ítalo Marcilli, ele postou uma foto com duas fotos, né? Uma tava o Papa João Paulo II e a outra tava um cara, um famoso aí que eu não sei o nome dele, mas ele tava Bizeriana. Exato. Daí que foi um cara que conseguiu se sobressair na sua vida
intelectual, na sua vida, por um objetivo real, né? Ele até cita, né, que o João Paulo II teve a sua vida que transbordou, né? Coisas boas que fez, apesar de não... E, enfim... E esse outro cara cheio de mulheres, carros e mordomia, né? Mas você vê ali uma eterna adolescência, é uma vida que se esvai, né? Nas palavras do Ítalo. Então, E esses homens hoje, que realmente fizeram a diferença, muitas vezes está dentro da nossa casa. Que é nosso pai, um tio, o avô, né? São homens de verdade, homens de fibra, né? Sim. E muitas vezes esses homens são desmerecidos e colocados, e esses homens, esses moleque, né, que na verdade eles acham que o mundo é baseado em status social, coloca como os homens de referência, né, os homens que eles querem ser igual, sendo que na verdade aquilo ali é algo que é vazio, né? A idade vai chegar e aquilo vai se acabar, né? Então... E isso precisa ser debatido, isso precisa ser colocado, porque colocado à tona, porque muitas vezes a gente vai levando uma vida, muitas vezes demoramos a acordar, né? Porque passamos essa vida dormindo. E muitos não acordam, né? Mas o nosso objetivo aqui é dar um chacoalhãozinho de vez em quando, só para ver se pelo menos cai da cama, né? É verdade. E assim, hoje você falar... A coisa está tão difícil, Samuel, que hoje você falar que você é conservador é quase um crime, né? É quase um crime. Esses dias atrás eu postei alguma coisa, né, sobre conservador no meu Facebook, e aí eu já percebi que já teve um pessoal que já se irritou, aí um pouco já saiu, né? Eu falei, então, tchau, sai, né? Não tem problema, mas é isso aí. E aí essas referências, né? Pensando aqui no Paulo Freire, veio criando essa base aí desse pessoal mole, como diz o Ítalo, né? E aí quando a gente coloca lá o trabalho, né? Sirva, seja forte, não enche o saco. Por que fez? Não pode falar assim, porque ninguém aguenta. Então, essa educação tem que começar na onde? Na base. Se a gente começa a criar gente mole, ser humano mole, vai ser isso que vai acontecer. E ele vai ser moldado por qualquer um. É um professor que chega com a ideologia e coloca na cabeça dele, ele vai, né? Quantos pais hoje não perdem os seus filhos na escola, na faculdade por causa disso? Por quê? Porque não teve uma boa base, né? Essa base tanto da escola, até na família a gente vê que vem se perdendo. Exato. E isso é preciso, os pais precisam ficar atentos, reforçar uma criança... Ela precisa de ser guiada. A criança, muitas vezes, ela tá pedindo, ela tá clamando pelo pai para ele colocar limite nela. Mas ele fica ali. Eu não sei, quando eu estava na coordenação mesmo da escola, não estou te falando lá, a etapa é de 6 meses a 5 anos. E aí, às vezes, tinha mãe de criança de 1 ano, 2 anos, que chegava na nossa sala e falava, eu não sei mais o que fazer. Meu Deus. Então aí você pensa, quem é o adulto dessa relação? É o pai, né? Ele, o pai e a mãe que tem que estar ali para ensinar, para mostrar o que é certo para a criança. E eles ficam assim, parece que refém na mão de um bebê de 1 ano, 2 anos e não sabe o que fazer. Né? Por muitas vezes eu falei, se você não sabe se você não sabe o que fazer agora com 2 anos, e quando ele tiver com 10, com 12, e agora? O que você vai fazer? Porque o nosso trabalho também é dar essa puxadinha na orelha dos pais e levar eles a refletir essa responsabilidade deles, né? Que não pode deixar isso para a escola, porque hoje em dia não dá mais para confiar nos professores. E outra coisa, se esses pais já forem educados pela pedagogia baseada em Paulo Freire, Freiriana, né? Os pais já estão nessa educação, agora vem os filhos. Em vez de você ver uma questão crescente, conhecimento, em responsabilidade, em firmeza, né? Você vê cada vez um negócio descendo ladeira abaixo, né? Em questão de falta de conhecimento, muito mimimi, né? Porque se você fala qualquer coisa que a verdade, ela no momento ela é amarga,
A vara dói no momento, mas depois traz bons frutos, né? Traz Sim. algo doce, né? Só que eles preferem ficar alisando a mentira, alisando o coitadinho, que ele é muito coitadinho. E eu acho que um dos piores rótulos que uma pessoa poderia receber é o de coitadinho, né? É verdade. Porque não tem. Se você. Vamos supor, eu não. Se eu rotular alguém de coitadinho, é porque eu estou colocando que aquela pessoa é uma pessoa incapaz, é uma pessoa que não tem inteligência o suficiente, é uma pessoa que não tem as habilidades necessárias, né? Então eu tô desmerecendo essa pessoa, né? E daí com essa. E aí ela vai crescer, ela vai entrar na fase da adolescência ali, que é aquela fase difícil, né? Que o adolescente tá com a cabeça toda perdida, né? O que acontece? Qualquer grupo vai chamar a atenção dela e essa pessoa já vai se bandear, né, para esse grupo. Então, ou já vai para o grupo dos negros, ou já vai para ser feminista. Por quê? Porque ela vai precisar de um lugar onde ela vai estar sendo aplaudida o tempo inteiro, né? Onde vão estar tendo que validar para ela o tempo todo que ela é isso, que ela é aquilo. É a questão do bullying mesmo que a gente vê hoje nas escolas. Eu também, na minha época, apesar de não ser tão velha, assim, quando criança, tinha os colegas que falavam, sua preta, nariz, não sei o quê. Chegava em casa, contava pro pai, o que que o pai fazia? Ó, entra no ouvido e sai no outro. Se você ficar bravo, vai ser pior. Que o meu pai fez com isso? Ele criou uma pessoa forte, Exatamente. né? Ele criou uma pessoa forte. Por quê? Porque hoje não tem esse negócio comigo de, falou mal porque eu sou preta, porque eu sou nariguda, porque eu sofri muito na escola. Só que a partir do momento que meu pai falou isso, aí eu falei, é mesmo. No outro dia, quando tiraram sarro, que, né, vieram fazer o bullying, né, o tal bullying, eu ri junto com eles, aí Acabou acabou, a graça, né? né? E hoje a gente não ensina nossas crianças assim. Hoje tá falando mal de você? Não pode fazer bullying. A gente vê isso desde da educação infantil. E aí, o professor que tem o papel também lá na sala de falar, vamos parar com isso, não. Aí ele faz todo aquele processo, tá fazendo bullying, né? Por quê? Porque ele também já foi doutrinado desde lá da sua faculdade, né? Exato. Esse coitadismo que tá na nossa E sociedade. daí, Tá com difícil. isso, você vai criando pessoas moles, pessoas fracas, pessoas que, tipo assim, que elas nunca poderão ser reprovadas em algo, né? Até Paulo Freire fala, né? A revolução dos reprovados, né? Isso. Então você vê que. Você viu que uma coisa vai ligando a outra? E depois vai. Eu não vou usar a palavra. Depois vai lascando com tudo. Né? Eu ia usar uma outra palavra aqui. Depois vai arrebentando com tudo. E quando vê a nossa sociedade, em um modo geral, ela vai estar combalida, né? E daí, com o indivíduo, com a sociedade, com esses indivíduos, nós vamos perder em questão de competitividade, na questão tecnológica, na questão de trabalho, de evolução, conhecimento, né? E você vê que alguns países fora, isso aí não existe, né? Beleza, daí agora você acha que esses países que hoje são competidores com o Brasil, né, em questão de exportação de parte de cereais, carne, tecnologia, aviação, enfim, né? O Brasil, graças a Deus, é um país maravilhoso e riquíssimo, né? Eu tenho orgulho de ser brasileiro, né? Mas não por questão daquele não, eu sou brasileiro, aquele que foi daquele Brasil que foi massacrado, roubado, não, do Brasil de hoje, aquele Brasil que produz, né? Que tem tudo para ser uma das maiores, já é uma das maiores potências e chegar entre pelo menos as 3 melhores, né? Mas
se nós continuar com essa educação, criando esse grupo, essa grande massa de pessoas que precisarão, porque daqui uns dias, se continuar desse jeito, um grupo aí de 10, 15 trabalhadores vai precisar de pelo menos 3, 4, 5 no RH, né? E de preferência psicólogos, para conseguir driblar toda esses conflitos emocionais que eles vão causar por trabalhar, né? Sim. Mas é isso aí natural, mesmo. né? É isso aí. E porque lá, se hoje nós não se preocupar com isso, amanhã nós vamos perder ponto. Já perdimos muito, né? Mas chega, né? Vamos mudar o nosso sistema de jogo, porque nós temos que competir com o mundo inteiro, em tudo, né? E precisamos urgentemente dessa mudança na nossa. Já teve, né? Eu vejo a mudança com o nosso ex-ministro da Educação. Eu acompanhei alguma coisa ali, você vê que tem algumas coisas mudando, né? Mas segundo as próprias palavras dele, é serviço para 30 anos, né? É serviço para 30 anos. Nós tivemos uma perda muito grande, né, com essa saída desse ministro aí. Mas, assim, o que eu percebo com essa entrada desse novo gestor, né, desse novo presidente, é que muita coisa, até nas escolas, melhoraram. Porque parece que deu um pouco mais de coragem para o professor enfrentar aquele aluno que vem gritando com ele, né? Tem muito ainda, lógico. Mas, assim, parece que abriu um pouco mais a mente de alguns professores, apesar de a maioria deles serem, né? Ter a visão mais para a esquerda mesmo. Mas quem que não gosta de ser respeitado? Então, o professor, ele tá ali, ele quer militar, ele quer fazer, só que ele não quer ser desrespeitado pelo aluno. Só que eu também acredito que falta essa parte do conhecimento, porque o professor ele fica com a cabeça dele focada só naquilo que a faculdade colocou ele. E assim, a gente vê que a maioria da população, né, não é só o professor, é uma mídia só que eles acham que tem para procurar notícia, é só aquele livro que te apresentou na escola, é só aquela versão da história. Não procura saber uma nova versão. Então, assim, é muito complicado a gente ter um país rico, mas que, na questão, pelo menos, da educação, está muito atrasado e vai muito tempo para recuperar isso aí. É muito trabalho, né? Quer debater melhor comigo sobre esse assunto? Me segue lá no Instagram, @politicamenteconservador. Mas é essa questão desse gás, dessa coragem que uma parte dos professores está tendo, isso é contagioso, né? Isso é bom. Isso tende a cada ano que passar, cada bimestre, semestre que passar, isso começar a ganhar corpo cada vez mais, né? E eu acho que até um ano e pouco atrás nós estava perdendo essa guerra, nós estava sendo massacrados, né? Mas acreditamos que as coisas já começou, tá, essa trabalhada, né? Igual você relatou também. Então é muito bacana. Uma coisa que, tipo assim, porque você teve bem já falamos no início, aquela questão que você foi bem Paulo Freireana, né? E depois se desiludiu, buscou conhecimento além da caixinha, da pequena caixinha que a faculdade tenta colocar, né? Mas é uma questão, como que foi essa conversão? Essa conversão. Então, foi? De 2018 para cá, né, que com toda essa fala, que nem eu te disse, como eu estou na educação infantil, a gente acaba não vendo muito. Você vê no noticiário, mas você fica muitas vezes sem acreditar em algumas coisas que acontecem, né, da questão da doutrinação. Aí você fala, não, mas será que é isso mesmo? Você fica ali meio duvidando, né? Mas a partir de 2018, que daí já começou, né, que
o nosso presidente, aí ele vinha batendo em cima, né, do patrão da educação, olha lá. E aí isso acaba incomodando um pouco a gente. Só que daí, após essa eleição dele, tinha um pai, inclusive tinha um pai que ele passava todo dia lá para incomodar a gente, sabe? Ele falava: ah, se Paulo Freire fosse bom, a educação não tava assim. Se Paulo Freire fosse bom, nós não tava com esse nível de alfabetização. E a gente nunca discutia com ele, só ficava escutando. Mas aí você começa a abrir, já ligar uma luzinha, né, de alerta. Falou, um pai que não tem formação, né, não tem uma formação na nossa área. Na verdade, esse pai não tinha formação, assim, em nenhuma área para falar assim, ele, né, lê muito, né, que nem muita gente que busca conhecimento, mas não tem um certificado, não tem um diploma. E aí você já começa a ficar meio atento. E assim, daí eu fui tentar uma vaga pro mestrado. Foi a chave. Aí foi a chave que virou, sabe? Eu fui tentar uma vaga no mestrado e a primeira coisa que eles mandaram a gente ler, a primeira bibliografia, foi Pedagogia da Autonomia para fazer a prova. Entre outras, mas essa era o foco. E eu fui reler esse livro. Nossa, foi muito difícil. Foi dolorido de ler. Porque assim, aí você começa a ver ali o cara falando. É o manual do guerrilheiro, né? As pedagogias aí do Paulo Freire. É o manual do guerrilheiro. Ele fala que o professor tem que deixar o aluno fazer o que quer, que o professor... o aluno tem que, se ele quer ser isso, ele pode ser. Que o professor ele tem que afirmar o lado dele político, que a educação também tem que ser política. E a questão das ideologias, então, foi muito complicado. E aí, assim, a gente vai entrar no mestrado, você precisa fazer uma análise lá dos currículos dos professores, orientadores. E quando eu peguei para me analisar esses currículos, não tinha um projeto de pesquisa que, assim, que tivesse alguma relevância. Era tudo assim, qual que é o impacto da mulher negra na sociedade, não sei o quê. O papel da ideologia na educação básica, no ensino fundamental. E eu fui me sentindo incomodado com aquilo. Porque o que eu estava propondo no meu projeto de pesquisa não tinha nada a ver com aquilo lá, né? É uma pesquisa para você fazer na escola, para você olhar a questão do desenvolvimento desses alunos. E eu me assustei, falei, eu não vou achar um professor que vai me orientar nesse mestrado, porque não tem ninguém para falar nada sobre nada de bom aqui, é só sobre ideologia, é sobre racismo, e o mundo não gira em torno disso, né? Então ali eu fui fazer a prova desse mestrado, mas eu já fui assim um pouco enojada, sabe? E aí na hora da prova lá, quem que estava lá já na primeira pergunta? Paulo Freire. Falei, já que eu já li Paulo Freire, já sei discorrer sobre ele, eu vou falar sobre ele mesmo. E eu fui selecionada para a primeira etapa, né? Selecionei, passei na prova, mas aí tem a questão da entrevista que a gente vai fazer. E assim, aparentemente parecia que elas tinham gostado da minha fala, do meu projeto, mas a primeira assim, uma pergunta, você não pensa em mudar? E se precisar mudar esse projeto? Daí eu falei, olha, eu até mudaria, mas eu queria dentro dessa área de educação infantil, porque é uma área que é nova, precisa de muita pesquisa, né? A gente vê muito que os professores ainda estão perdidos na questão da formação, na educação infantil. E assim, daí você percebe que eles não gostam muito, que é imposto o que eles querem fazer, né? Então, dali eu já saí assim meio com um propósito, sabe? Eu já até clamei a Deus, falei, olha, se for para mim entrar para uma faculdade dessa, para chegar lá e ter que ficar nessa luta, porque daí não é fácil pra gente também, você ter que ficar aguentando aquilo lá, você vai ter que se defender. Se você não entra na deles, você vai ser excluído, né? Então, daí quando foi nessa próxima etapa, eu já fui eliminada. Eu não consegui convencer elas na minha entrevista. Elas viram que você ia ser mais dura de dobrar. Sim, e daí depois disso eu falei, não, agora é hora de começar a entender mais um pouco sobre isso, né? E aí você começa a ler
e vai vendo o que acontece nessa pedagogia do Paulo Freire, não tem nada de relevância. Os livros dele é um amontoado de nada, se for olhar para a parte técnica do que a gente precisa aprender para ensinar, né? Se a gente falar assim, Piaget, né? Piaget estudou o desenvolvimento da criança, né? Ele observou, ele falou um pouquinho, mas e Paulo Freire, o que ele fez? Ele não tem nada de relevante, ele só ensina para as pessoas serem militantes mesmo, né? Ideológico. Então, só que daí a gente começa numa luta, né? Difícil. É uma guerra grande, porque a partir do momento que se posiciona dessa forma, porque também eu acho que a gente não tem que ficar escondido, né? Não vou falar que eu não acredito. Aí você já começa a ser mal visto pelos colegas, porque como assim? O patrono, né? O cara, a herança que ele deixou aí para nós estamos vendo, né? A questão a aprovação automática, né? Então os professores por aí eles poderiam ver isso, né? Um projeto do Paulo Freire deixou para nós e olha a situação da nossa educação. E agora a minha função é abrir o olho desse pessoal aí, né? É uma luta árdua, hein? É uma luta árdua. Mas pode ter certeza que não tá sozinha. Você vê que pode ter certeza que a grande maioria dos pais estão com esse mesmo intento, né? Então aí você já tem uma base de apoio muito importante, né? Depois vem os colegas, né? De pouco em pouco eles vão conhecendo a verdade, eles vão vendo que a coisa não é na base de iogurte todinho, né? De uma certa idade tem que comer uma feijoadinha, né? Uma comida de mais substância, né? Porque senão nós vai começar daqui se continuasse, né? Graças a Deus que deu uma pausa aí, já estamos percorrendo por caminhos mais amplos, mais abertos, né? Mas se continuasse dessa forma que vinha vindo os últimos 30, 40 anos aí, acabou com 80, 90 anos, nunca ia ter aproveitado um bom churrasco, uma boa feijoada, né? A questão intelectual, né? Literalmente, né? É verdade isso aí. Então, mas é bom demais. Isso, a gente conversar com pessoa que, igual no seu caso, né? Você tinha aquela certeza, aquela convicção, e chegou um dia que você realmente fez a crítica, né? A crítica pessoal. Será que eu estou no caminho correto, né? Porque é uma coisa interessante, você vê a galera da esquerda fala muito em democracia, né? Mas que democracia é essa? Que se você tem que ser ideólogo, tem que apoiar essa ideologia, você tem que participar dos grupos minoritários, né? Você tem que pensar igual eles. Mas daí isso aí simplesmente é uma ditadura, né? Democracia não tem nada. Não existe diálogo, né? Esse diálogo deles é fictício. Não, tem que ter democracia. Mas aí, se você não pensar igual eles, se você não falar a mesma língua e ler a mesma cartilha que eles, você tá excluído. Quem é você, né? Mas será que você não estudou nessa faculdade? Você não leu Paulo Freire que você tá falando essa coisa ao contrário? Né? Então é bem complicado isso aí. Mas quem sabe aos poucos a gente vai mostrando, né? Para esse povo. Então, já estamos chegando no nosso horário aqui, né? Infelizmente, nossa conversa. Isso aqui passou rápido. Mas pode ter certeza que vai ter novos episódios com a professora Dani, né? E olha, nosso canal está, nosso podcast, né? Está totalmente aberto para recebê-la quantas vezes você quiser. Aqui nós estamos. E tem uma notícia interessante, muito boa. Né? Nós vamos estar sorteando no canal na página do Instagram. Oh, meu Deus, tô errando tudo aqui hoje, não dá nada não. Vamos estar sorteando um livro maravilhoso.
Foi um dos projetos que no início, eu lembro, faz alguns anos já, eu ajudei, eu acho que foi R$150, R$200, foi um valor pequeno, pelo tamanho do projeto, que é o livro Desconstruindo Paulo Freire. E nós vamos estar sorteando na página do Instagram um livro novinho, no plástico, maravilhoso. Olha, E muito bom esse livro. eu acho que a professora Dani já conhece ele. Sim, é ótimo. Então, e olha, pessoal, quem está nos escutou até agora, né? Corre na nossa página do Instagram, Politicamente Conservador. Tem o nosso canal no YouTube, com o podcast, né? E tem os nossos podcasts também no Spotify. E vai ter esse com a professora Dani, já tem mais 2 anteriores. E toda semana, com certeza, vão ter novidades aí, né? Então, professora Dani, as suas palavras de encerramento para todos nós que estamos escutando a professora. Tá, muito obrigada pelo convite, né? E quando precisar de novo, a gente tá aí, né? Convidar, a gente tá aí. Oi. Muito obrigada e sucesso. E, pessoal, vamos lá na página, conhecer a página deles lá, que tá muito boa. Legal, e ficamos muito felizes dessa disponibilidade sua, né? E honrado também da sua participação aqui no nosso podcast. E a todos, aos nossos amigos e amigas, tô igual à esquerda já, né? A todos os ouvintes que estiveram até aqui com nós, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Deus vos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau.